Só para mostrar aqui regiões temperadas do Gondwana, que no último vídeo perdi essa informação. E a flora de Glossopteris, os fósseis dessas plantas, inclusive, são encontrados em todos os continentes que formaram o Gondwana, e foi importante para ajudar a pensar nessa questão da deriva dos continentes. Aqui estão os representantes atuais das acrogimnospermas. Na minha plena ignorância, quando eu pensava em acrogimnospermas, o que me vinha à cabeça eram pinheirinhos e afins, mas a verdade é que tem uma diversidade de formas bastante considerável. No Brasil, essencialmente, a gente tem pinheiros, gnetum e efedra. A gente encontra bastante cicas no Brasil atualmente, mas é uma espécie introduzida para fins paisagísticos. Chamar a atenção só de dois grupos dentro das acrogimnospermas, são as coníferas e as cordaitales, particularmente porque elas marcam áreas de climas mais secos. As coníferas se dão muito bem em áreas mais áridas, então sempre que tem uma mudança climática que favorece áreas mais áridas, as coníferas tendem a se expandir, pelo menos até a origem das angiospermas. E as cordaitales também marcam, via de regra, áreas mais secas, particularmente tropicais secas. Bom, essas são as adaptações que as plantas terrestres com sistema vascular e sem semente apresentam, e essas são as adaptações que as plantas com sementes, as espermatófitas, apresentam. Então, basicamente, ocorre a evolução das sementes e fecundação e dispersão pelo vento. Então aqui a gente vê o grão de pólen com adaptação para fecundação pelo vento, aqui a orelhinha do Mickey é essa adaptação, e aqui é a semente também com uma adaptação para a dispersão pelo vento. E aqui a semente. Essa imagem para mim não teria como representar melhor o que é a vida de um embrião dentro de uma semente. Então o Garfield seria o embrião, e daí tem essa camada externa protetora, que seria o cobertorzinho, e tem um tecido de reserva aqui, a comidinha na qual o Garfield está deitado em cima. E isso potencialmente, essas duas adaptações são potencialmente razões pelas quais as espermatófitas, elas finalmente, efetivamente, conquistam o ambiente terrestre de forma plena. Elas conseguem se distanciar mais da água do que as demais plantas terrestres. Aqui só para mostrar que o ciclo, o esporófito é a parte predominante ainda, então a árvore que a gente observa é o esporófito, e o gametófito ele ainda é mais reduzido, fica incorporado dentro do esporófito, ou anexado ao esporófito, talvez seja um termo melhor. Aqui mostrando a parte do esporófito que contém o gametófito feminino, então que a gente chama de pinha, e aqui a parte do esporófito que contém o gametófito masculino. Inclusive, se você pegar uma dessas estruturas na mão e mexer um pouco, vai esfarelar, vai ser um pozinho. Esse pozinho nada mais é do que pólen. Essa figurinha mostra essa mudança, essa alternância na importância das gerações. Então, nos musgos hepáticos e antóceros, a geração mais importante é o gametófito, e a partir dos demais grupos essa relação é invertida. Nas traqueófitas sem sementes, ou seja, monilófitas e licófitas, ou seja, pteridófitas, o que a gente observa é que essas duas fases do ciclo das plantas são independentes, e a partir das espermatófitas, os gametófitos estão anexados aos esporófitos. Essa aqui tá bom, eu não ia falar, mas enfim, é uma piadinha que poucas pessoas acham. Não é uma piadinha, é uma curiosidade bastante inútil, mas quando você morde uma semente ao meio, você está mordendo 3 gerações de planta numa mordida só. Isso porque essa camada protetora é fruto do esporófito primário, daí esse tecido de reserva é fruto do gametófito, e o embrião é o novo esporófito. Bom, a consequência prática das adaptações que as acrogimnospermas apresentam são que elas não estão mais restritas aos locais próximos aos corpos d'água. Então essas plantas, as espermatófitas, são as plantas que efetivamente
conquistam o ambiente terrestre e elas variam e variavam de tamanho de forma considerável. Essa daqui é a base de uma... acabou de me fugir o nome, de uma sequoia. E as sequoias, quem tiver a oportunidade, recomendo muito ir abraçar uma sequoia, que é uma experiência única. Bom, aqui mostrando um pouco a vista da sua varanda, como cirando devoniano superior. Aqui está a Acrogymnospermas, mas na verdade isso daqui é uma Progymnosperma. É uma Archaeopteris, é uma planta com crescimento secundário, mas sem sementes. E veja, ela está associada a regiões pantanosas, regiões úmidas. No Carbonífero tem a formação da Pangeia. Com a formação da Pangeia, a norte a gente tem o domínio de floras de climas mais tropicais e ao sul o domínio de floras de climas de temperaturas, de climas temperados. E nesse contexto de climas temperados, Glossopteris, que é uma espermatófita, se desenvolve muito bem. Obrigado. Daí no Permiano, Pangeia migra para noroeste. Com isso, a parte sul da Pangeia sai, boa parte da Pangeia, na parte sul, estava coberto por gelo. Esse gelo retrai, derrete, ocorre expansão da flora de Glossopteris e mais a norte surgem áreas mais áridas e quentes, e nessas áreas ocorre uma expansão das coníferas. E agora, por fim, as angiospermas são as plantas mais diversificadas do planeta na atualidade. Elas podem ter surgido no Jurássico, podem ter surgido no Cretáceo, mas evidências mais incontestáveis, por exemplo, esse fóssil aqui, que ninguém vai dizer que não é uma angiosperma, são do Cretáceo. Diferentes hipóteses para explicar a origem do grupo. Duas delas é que as primeiras angiospermas seriam plantas de hábito herbáceo de ciclo de vida rápido ou pequenas árvores de ciclo de vida relativamente lento, mas muitos pesquisadores, dentre essas duas hipóteses, privilegiam essa aqui do ciclo de vida rápido. É provável que essas primeiras plantas fossem plantas oportunísticas, ou seja, tinha um distúrbio no ambiente, delas se desenvolviam rapidamente até que essa flora atingisse um equilíbrio, numa outra área de distúrbio elas se desenvolveriam mais. E é um grupo que se beneficiou muito da coevolução entre polinizadores e plantas. De novo, essas adaptações que as espermatófitas anteriores às angiospermas ou que não contemplam as angiospermas apresentavam, e aqui as adaptações que as angiospermas apresentam. Basicamente, essas características aqui, elas são emblemáticas das angiospermas, mas você encontra parte dessas características em outros grupos também, mas o conjunto delas é associado às angiospermas. Bom, tem a fecundação, além de ser pelo vento, ela é feita também por animais, então os animais passam a ter um papel-chave tanto em levar gametas masculinos até os gametas femininos, quanto em levar as sementes dessas plantas para outros locais. As angiospermas não têm mais então essa relação única e exclusiva com o vento. Além disso, ocorre a dupla fecundação. A dupla fecundação basicamente nas acrogymnospermas, uma semente vai ser formada com um tecido de reserva, que é o endosperma, e esse endosperma vai ser formado independentemente de ocorrer uma fecundação ou não, ou seja, a planta gasta energia com a produção do endosperma. Já nas angiospermas, a planta só gasta energia na produção do endosperma se ocorrer a fecundação. Isso porque ocorre a dupla fecundação. Então, o pólen tem duas células espermáticas, e as células espermáticas, uma delas vai fecundar o gameta feminino, que vai dar origem ao embrião, e a outra vai fecundar dois núcleos polares, que vão dar origem ao endosperma. Então, de novo, essa planta ela não gasta energia com o endosperma de forma desnecessária, por assim dizer, porque se não ocorrer a fecundação, não vai ser formado endosperma. Já as acrogymnospermas, elas vão gastar energia com a produção do endosperma independentemente de ocorrer a fecundação.